Olá, boa noite. Vamos ver. Tudo bem? Apareceu por aí, Ju? Tô te esperando. Ju, pede para participar, por favor. Que eu não achei que deixa eu ver se é com participação. Pedidos para participar. Entrar ao vídeo. Estou esperando a Juliana entrar. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Eu tô, e você tá me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite, Ju. Tudo certo? Tudo belezinha. Deixa eu ver. A luz tá boa aí? Aqui tá, né? Tá ótimo. Tô tudo bem. Minha voz também tá boa. Tá Hoje ótimo. sem, hoje sem tosse. A minha ainda tô com uma pastilhinha aqui, porque minha tosse ainda tá aqui. Então tô com a aguinha aqui, ó. Porque se der um ataque aqui, a gente dá uma respirada, mas vai dar certo. É isso aí. Pessoal, boa noite para quem entrou aí nessa live, que nós vamos falar sobre liderança humanizada. Eu sei que muitos já me conhecem, mas tem o público da Juliana Blumer que talvez não me conheça. Sou o Vinícius Marini, sou delegado de polícia desde 2001 e há 2 anos estou atuando como coach de carreira. E, Ju, eu quero que você se apresente aí para as pessoas, fala sobre você, fala sobre sua carreira, como você veio para esse mundo do desenvolvimento de pessoas. É isso. Então vamos lá. Meu nome é Juliana, sou executiva de carreira ainda, tenho 28 anos aí no mercado, desses 28 anos, 15 como líder, né? Hoje em processo aí de carreira, que eu falo dupla jornada, né? Também como coach de negócios, especialista em liderança humanizada. E eu acho que eu cheguei aqui como coach justamente por conta da minha carreira. Eu acho que a necessidade de entendimento que eu tive por conta de ter passado tanto por líderes maravilhosos, mas por alguns líderes que necessitavam um pouquinho mais de desenvolvimento, né? Eu acabei me apaixonando pelo desenvolvimento humano e hoje estou aqui, né? Estou aqui podendo tocar a carreira de alguns líderes, até de alguns liderados, né? Porque eu acho que não é só o líder que tem a capacidade de mudança, eu acho que o liderado também tem a capacidade de influenciar o seu líder. Então, muitas vezes, esse trabalho é feito de baixo para cima e não de cima para baixo, né? E é isso. Eu acho que hoje eu, com respeito à religião de qualquer um, mas eu acredito que meu maior mentor, o cara lá de cima, me preparou esses 28 anos para estar onde eu estou hoje e poder falar desse assunto que tanto me encanta e que me trouxe tanto resultado na minha carreira, né? Isso eu tenho certeza. Então, Essa sou eu. Ju, você tocou num ponto que eu gostaria, nessa fase aqui inicial nossa, criar algumas reflexões, questionar as pessoas que estão nos vendo, que estão participando. Então, eu queria que todos pensassem o que é liderança para você. Qual que é a experiência que você teve com a liderança no seu passado? Como você vê a liderança? Como algo bom ou como algo ruim? Se fosse para você hoje assumir um cargo de liderança, você aceitaria? Por quê? Pessoal, essa aí é Então, nesse para momento, vocês, ó. Vamos responder. Cadê a Kelly? Quem mais tá aí? Tá aí. Quero saber. então, muitas pessoas, nesse momento, eu queria trazer essa reflexão para que as pessoas pensem e mudem seus paradigmas. Sem Por dúvida. quê? Porque as percepções que nós tivemos, as experiências que nós tivemos com liderança no passado, criaram percepções na gente. E essas percepções nos fazem ter comportamentos. E esses comportamentos nos fazem ter resultados. Então, a primeira reflexão que eu passo para todos é exatamente isso, que é a liderança para você e mudar esse paradigma. E Sem dúvida. já adiantando uma possível resposta, eu já falo para todos que, mesmo que na sua cabeça
você não esteja exercendo um cargo de liderança, você, de algum modo, é líder. Sem Ou já dúvida foi nenhuma. líder. Você é líder, você é líder, você pode ser líder na sua casa, na roda de amigos, na família, né? Eu acho que assim, a liderança ela é um papel de exemplo, né? Eu acho que é quando a gente consegue trabalhar com aquelas pessoas, né, em volta da gente e criar um ambiente colaborativo, né? A liderança é você desenvolver, né? Você desenvolver as pessoas, você... E falando da liderança humanizada, tá? Que eu vou falar da liderança que é a liderança que eu acredito e que eu acho que hoje todas as empresas que veem a gestão como algo complexo é porque elas trabalham muito resultado, muito número, muito processo. E elas esquecem aquilo que é o primordial, né? Que é o essencial, que são as pessoas, né? A partir do momento que você tem essa... Você cria essa conexão, você tem essa escutativa, você trabalha com desenvolvimento humano, você traz o senso de dono para a tua equipe, qualquer problema é resolvido. E isso eu falo na prática, né? Eu, 15 anos como líder, fui líder em 3 situações diferentes e o resultado é impressionante, né? Então eu acho que a gente tem que pensar nisso. Quando a gente tem essa posição de liderança, tanto numa empresa quanto na família, a importância e a responsabilidade, mas é a gente entender que somos todos humanos, né? Então, quando a gente trabalha empatia, isso é fundamental, né? O se colocar no lugar do outro, o ter o entendimento da personalidade, do perfil do outro, né? Que a gente trabalha muito isso no perfil comportamental, eu acho que é uma das ferramentas mais que trazem muito resultado pra gente. Tanto na, é o que eu falo, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Então, hoje, quando eu trabalho um empresário, quando eu trabalho um líder que quer conhecer melhor sua equipe, ele vai trabalhar. A primeira ferramenta que a gente utiliza é o perfil comportamental. E a gente, como analista comportamental, a gente sabe, né? A gente usa até com a Exatamente. família. A gente olha ali e fala assim, Exatamente. né? E aí você sabe como lidar, como criar essa conexão, como ter empatia. Mas assim, Juliana, se fosse para você, com toda a sua experiência na gestão de negócios, como líder, como liderada, suas experiências aí de 28 anos, que você já disse, por que que hoje é tão difícil a gente ter essa gestão se tornou complexa, se tornou, sabe, para o líder algo, um fardo, parece que um fardo muito pesado, as pessoas enxergam isso. Por quê? Que você enxerga de raio-x, vamos dizer assim, a respeito disso? Porque o complexo é isso. Enquanto as empresas estão né, o líder, ele chega. Aí dependendo da empresa, quanto mais focada em resultado, em processo, e esquecendo do foco principal, que são as pessoas, né? Quando o ser humano é colocado no centro da liderança, né, a gente consegue simplificar os processos. Eu acho que a gente cria esse ambiente colaborativo, né? A gente pensa num gestor que se comunica de forma clara, transparente, né? Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu assumi como diretora-presidente na multinacional, eu lembro que eu escutei do nosso advogado, né, Dr. Caio Querido, que a primeira coisa que ele falou para mim é que aquela posição era uma posição solitária e que eu teria que muitas vezes eu teria que conversar, eu gostaria de conversar com alguém e não teria com quem conversar, porque nem sempre eu poderia ser transparente. E Entendi. é assim, para A mim, primeira, então, assim, se vê se eu entendi, a primeira parte, assim, de observação sua é exatamente isso. O líder, a empresa, às vezes, está muito focado na meta, no resultado, e não trata a liderança como pessoa, e sim como se fosse um órgão apenas para produzir resultado, é isso? tanto o líder quanto as equipes, que muitas vezes, né, quando a gente fala de empresas grandes, aí sim, eu era
diretora de operações no Brasil. Então, algumas coisas vinham top-down da Alemanha e eu não tinha muito o que questionar, né? E aí, mas também tinha a minha liderança com a minha equipe. Mas numa empresa menor, normalmente o empresário, ele é a liderança direta, né, com a sua equipe. E mesmo assim, você está tão focado no resultado, você está tão focado no processo, que você chega naquelas reuniões, você só coloca na tela e só, ao invés de criar aquela conexão, né, de criar o rapport, de dar voz para a tua equipe, dar voz para o time que está ali. A pessoa que está ali, ela tem que ter a transparência do porquê, do como, né? Então, eu Uhum. acho que é isso. Eu acho que é uma coisa tão básica para mim, você ter um entendimento que quem vai trazer o resultado é aquela pessoa que está ali comigo, né? E se eu não tiver uma escutativa, né, que a gente bate muito isso no coaching, que a gente tem que estar lá ouvindo, a gente tem que entender, né, se aquela pessoa foi contratada, se ela está na posição correta, né, quais são as dificuldades que ela tem. Então, dá trabalho, né? Eu falo, a liderança humanizada não é ser um líder bonzinho, não é ser um líder condescendente, né? Não é só a simpatia, mas até porque cada líder pode, né? A gente tem vários perfis comportamentais, voltando aí para o nosso perfil, na Uhum. análise de perfil. Então, assim, você vai ter líder analista, líder planejador, líder executor, líder comunicador. Mas Eu tenho ele uma também. pergunta já sobre isso, você sabe, né? Ah, Que fala, é aquela, eu já falei já hoje sobre o meu amigo que eu conversei com ele, que ele é super executor. O executor, para quem não sabe, né, é um perfil comportamental em que a pessoa é extremamente ligada ao desafio, a metas, ao objetivo. Ela não é muito ligada a pessoas, então ela vai lá, cumpre a meta e pronto, independentemente do relacionamento. E ele fez esse comentário que liderança humanizada seria como se fosse passar a mão na cabeça dos liderados que não querem se comprometer, que não querem se engajarem. Aproveitando isso, que já é uma observação que eu quero que você faça, né, se possível, dentro da sua experiência, é já você traçar um conceito, porque assim, qual que é a diferença da liderança clássica e o conceito dessa liderança humanizada? Se fosse para você, fosse falar, a liderança humanizada ela é caracterizada por. Quais seriam as características dessa liderança humanizada? vamos lá. Quando o pessoal, né, mistifica, né, que a liderança humanizada é só essa coisa de empatia, de ser bonzinho, não, não é. A questão é ter uma comunicação transparente, você ser um líder que dá feedback. Pode ser um líder planejador, como eu era, por exemplo, eu Uhum, estava naquela época um comunicador planejador, então eu era um pouquinho mais meiguinha, na hora de dar um feedback eu era mais, né, eu tinha um pouco mais de paciência. Hoje eu tô uma comunicadora executora, então dependente da uhum, situação, eu vou sentar e vou conversar com aquela pessoa de forma objetiva, né? Agora, o importante é você ter clareza naquilo, né, no feedback. Quando você chama uma pessoa para dar um feedback, uma pessoa que não está performando, né? Você não vai falar para ela assim, ah, você é muito desorganizada. Fala, não, fala, ó, percebi que os relatórios da última semana estavam um pouco confusos. Será que a gente pode, aonde você acha que a gente pode trabalhar para que o relatório da semana que vem esteja um pouco mais claro, né? Qual que é a abordagem que você pode usar? Isso é ser um líder humanizado, isso você dar o feedback para a pessoa de uma maneira que ela entenda, né? É lógico que você tem que entender, por exemplo, se eu tenho uma equipe, né, na minha equipe, essa pessoa que eu estou dando feedback é analítica. Eu não posso falar para ela, olha, você entregou um relatório atrasado. Não posso. Eu tenho que falar para ela, olha, no dia tal, o relatório sobre tal coisa, ele não chegou no prazo que a gente tinha acordado. Será que para a próxima semana você consegue entregar no prazo ou você precisa de mais tempo? Entendeu a diferença? entendi. Então você está me dizendo que para um bom líder hoje, a escutativa ela é um requisito que é Essencial, imprescindível, essencial, e os feedbacks, dar feedback e feedback de forma clara, de forma assertivo. leal, assertiva, e que esse feedback também tenha que ser dado de acordo com o perfil da pessoa, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo,
o teu colega que é executor. Ele não precisa, né? Ele vai sentar na frente de um analista, ele não pode dar o feedback para ele em 3 palavras. Esse é um feedback que para ele estaria ótimo, porque o executor é aquela coisa, me fala o que tá rolando, olha, tá, é isso, tá resolvido, vou lá fazer. Agora, um analista, ele vai receber aquilo de uma maneira calma, né? Não pode ser rápido. Então, sim, o líder, independente de que perfil ele tenha, ele tem que primeiro se autoconhecer. Então, ele sabe que ele é executor, mas ele sabe que na equipe Entendi. dele, um joinha aí, toma cuidado com. Tô, tô anotando, viu? Tô anotando aqui, tá? Então, assim, ele é um executor, mas ele tem que conhecer a equipe dele também, para ele se preparar. Ele não precisa, eu falo, né? A gente não precisa se machucar tanto, ele não precisa se transformar num planejador. Mas com certeza no perfil dele, ele tem as ferramentas para naquele momento ele dar uma balanceada e dar um feedback de acordo com o colaborador dele, para ele ter um resultado melhor, sabe? Porque às vezes por conta de um feedback mal dado, né, você vai ter um problema no resultado. E outra coisa, se quando você é uma pessoa que, por exemplo, um líder humanizado, não é aquele bonzinho que nunca vai mandar ninguém embora, né? Você deu um feedback, deu outro feedback, deu outro feedback. Quando chamar a pessoa a quinta vez, ela já sabe, ela não vai dizer que ela foi mandada embora, eu não sei por que que eu fui mandada embora, né? Então é muito mais um líder que é humanizado, até na hora da demissão, o funcionário dele já sabe que vai ser demitido, porque ele já recebeu todos os feedbacks necessários, com todas as, né, todas as necessidades ali que não foram cumpridas, os acordos que não foram, né? É isso. Então não é o ser bonzinho, né? O líder humano, ele manda a Hum. gente embora. Então, Só que, então assim, vai lá, só para ficar bem claro, até para mim, né? Porque eu estou anotando, viu? Estou vai lá, aprendendo, tá? vai lá. E aí, o que acontece? Então, o autoconhecimento, né? Eu conhecer o que eu tenho de habilidade, como eu sou, como eu me comporto, isso me ajuda a eu entender o outro, a ter uma escutativa e também ser mais assertivo na hora do feedback, é isso? Sem dúvida nenhuma. Assim, um líder que não tem autoconhecimento, ele jamais vai ser um bom líder. Isso eu. E que a gente pode fazer hoje para a gente se autoconhecer? Por exemplo, se, é lógico que essa pergunta eu estou fazendo mais como para as pessoas que estão na live, né? Porque eu como coaching, eu já sei quais as ferramentas e encontros que tem sobre isso. Mas qual seria que você poderia falar? Qual que seria o principal para as pessoas se autoconhecer, a possibilidade delas se autoconhecer? Então vamos lá. Tem tem uma palestra do Bill Gates que no ele fez uma palestra TED, acho, que era intitulada Everyone Needs a Coach. E ele fala que todo mundo tem que ter um coach, porque todo mundo tem a necessidade de alguém dando feedback para você melhorar, né? Então, não é porque eu sou coach hoje, não é porque você é coach, mas se você quer melhorar, se você quer desenvolver como líder, tenha um coach. E eu falo isso porque eu já passei por 3 processos de coaching. Meu primeiro processo de coaching aconteceu em 2016 com Alex Camargo, eu estava à beira de um burnout e foi sensacional, sabe? Foi uma virada de chave. E dentro do processo de coaching, a gente passa aí por várias ferramentas, né, de trabalho para a gente ter o entendimento de qual que é teu ponto B, né? Eu quero sair do ponto A, mas qual que é meu ponto B, né? Eu preciso ter um norte, para onde eu vou. Então, acho que o coaching ele te ajuda nesse processo. Você também tem a ferramenta que a gente, né, como analista de perfil comportamental, eu acho que é uma baita ferramenta, né? Quando a gente faz o assessment do perfil comportamental, a gente olha ali, a gente vê quem a gente é, e ali você tem, né, quando você tem uma devolutiva com a gente, você entende qual é o seu estilo de liderança, qual que é o estilo de liderança que você se adapta mais,
quais são aqueles talentos que você tem que trabalhar, aonde está a tua zona, né? Como você está no desconforto ali, o que o ambiente está passando para você, se você está gastando muita energia ou não, né, considerando o teu perfil e o ambiente. Então, assim, tem várias ferramentas, mas a gente tem que procurar o autoconhecimento, né? A gente tem que mais praticar empatia. Eu acho que empatia é uma palavra para mim que, se você não se colocar no lugar do outro, e não só com o seu time, até com o seu líder, né? Por exemplo, eu era líder, mas eu era liderada, né? E eu era liderada numa empresa de cultura europeia, de cultura extremamente tradicional, que toda vez que chegava no Brasil para uma visita e via a minha relação com meus funcionários, né, no chão de fábrica, aquele, né, o dia a dia nosso latino, né, que já é diferente Uhum. para eles, e então é complicado. Eu tive que também ter o entendimento como líder de como tratar o meu líder e de como eu ia dar um feedback para o meu líder, porque muita coisa era Entendi. top-down, mas, né, algumas reuniões eu tinha coisas para falar e eu tinha que estar preparada e ter o entendimento, né? Ô, Até Juliana, hoje, a empresa. esse, esse, esse autoconhecimento que você está falando, essas habilidades de se autoconhecer, isso é para as pessoas entenderem de forma mais clara, isso são soft skills, é isso? Essas são as habilidades, que o conhecimento sobre ela mesma, aquilo que ela pode olhar para dentro dela, aprender com ela mesma, é isso? Qual que é a É, importância disso? o, hoje em dia, né? Antigamente não se falava muito de soft skills, mas hoje você pega empresas, departamentos de RH ou até grandes empresas que, quando procuram, né, um colaborador, então a procura de um candidato. Hoje em dia, eu não sei, eu já vi várias, posso falar algum número aqui aproximado, né? Mas hoje, Uhum. alguns cargos, quando se busca né, alguns colaboradores para alguns cargos, se busca quase 60% de soft skills comparado com hard skills, que são a capacidade técnica, conhecimento, né? Então, quando a gente fala de escuta ativa, empatia, comunicação assertiva, inteligência emocional, gente. Inteligência emocional, um líder que não tenha inteligência emocional, imagina, vamos dar um exemplo aqui. Um líder com alta inteligência emocional, né? Tá numa reunião. Quando ele conhece os seus liderados, ele ele sabe qual que é o sentimento que está por trás da reação de cada liderado que está ali, de repente, no meio de uma discussão. E só assim ele tem a capacidade de agir de uma maneira inteligente para poder apaziguar aquela situação e dar continuidade, entendeu? E daí tirar um De forma mais resultado, assertiva. entendeu? Então, soft skills hoje, eu acho que não só para a vida profissional, mas para a vida pessoal. A gente está vendo aí, né, todo mundo discutindo divertidamente, que traz aí todas as nossas emoções, e é isso. Exato. Todos nós somos humanos, né? Todos nós temos esses sentimentos. E só que nós temos que saber, a gente tem que acolher, né? Eu vou sentir raiva, eu vou sentir medo, eu vou sentir tristeza, eu vou sentir alegria. E se eu tô sentindo, meus colaboradores vão sentir também, né? Exato. Então, você tem que ter é que eu falo, né? É falar o óbvio, essa capacidade de ser humano, gente. A gente entra nesse mundo de tecnologia, de, né, os dashboards com 1000 resultados, e as empresas vão pilhando nessa velocidade de processos e procedimentos e E a gente esquece. você acha que tem resultados de empresa, por mais tecnológica que ela seja, que ela consiga atingir suas metas sem cuidar de pessoas? Ela pode conseguir suas metas, mas eu garanto para você que ela vai ter um turnover altíssimo. Hoje que a gente está vendo um número O que seria elevadíssimo.
O que seria um turnover para as pessoas que não são do meio corporativo entender melhor de forma mais simples, clara, assim? O turnover altíssimo é aquela empresa que contrata um funcionário hoje, ele dura 3 meses ou dura 6 meses, aí ele não aguenta, vai embora, aí entra outro, aí você treina, gasta, vai embora. E aí você acha que não tem funcionário bom, mas na verdade não, é que você tem uma liderança ruim, né? Aí Entendi. eu vou dar aqui uma de... Eu, quando assumi em 2016, eu assumi uma equipe que não foi minha, que não era minha, que eu não tinha feito todas as contratações. É lógico que dentro dessa equipe eu tive que fazer algumas mudanças. Eu passei por um processo de demissão em massa, né, por decisão estratégica. Então você imagina você ter que demitir metade do seu quadro de funcionários, mesmo funcionários que você, né, que tinham resultado e que poderiam continuar com você na, na empresa. E naquele momento, o que eu pensei? Eu falei, você imagina, numa manhã, eu tive que fazer todas as demissões, eu me coloquei, vamos lá, o trabalho de empatia, eu me coloquei no lugar dos outros funcionários que estavam vendo metade da equipe indo embora. Eu terminei as Entendi. demissões meio-dia. Meio-dia e um, todos os meus funcionários receberam uma convocação para estar na sala de reunião a meio-dia e 10. Meio-dia e 10, todos os meus funcionários receberam todas as informações de forma clara do porquê que tinha acontecido, de qual era a estratégia da empresa, para onde nós iríamos e que quem estava naquela sala iria comigo dali para frente em diante. Tá, mas Isso foi isso partiu de você ou partiu da liderança estratégica da a partir empresa? de mim. Que aquela equipe é, assim, eu tomei o top-down de resolver e era aquilo e pronto, né? O como você vai fazer, eles provavelmente fariam de uma maneira diferente, porque culturalmente eles são diferentes. Mas eu falei, se eu fizer da maneira que é feito, né, por exemplo, na Europa, ou né, que eles têm Uhum. ainda trabalham de uma maneira. Depende da empresa, né? Mas eu falei, eu vou perder todo o resto dos meus funcionários, porque eles vão estar desesperados daqui 5 minutos, achando que todos vão ser mandados embora, que a empresa vai fechar. Agora, como eles sabiam que eu era uma líder transparente, né? Que estava ali com eles, que sempre compartilhava dados, que mostrava para eles para onde a gente estava indo, naquele momento todos eles saíram de lá seguros. E eu me orgulho de dizer que durante todos os anos que eu fiquei lá, e até hoje, como ficou uma equipe pequena e a empresa ainda está rodando, meu braço direito hoje é quem está sentado à cadeira quando eu decidi, né, tirar um tempo para mim e mudar de posição. Hoje o turnover nessa empresa é quase zero. A gente teve mudança Ó, de funcionário assim, que a gente tinha que contratar um menor aprendiz, uma funcionária que saiu de licença e voltou. Então, é isso, né? Então, turnover alto é quando você não consegue segurar teu funcionário. não Então, tem se você não consegue retenção. Não tem Hã? retenção de Não tem colaborador, não tem retenção retenção. de colaborador. E se você não tem retenção, é assim, ou você está contratando mal, você não está tendo entendimento de quem você precisa, de quais são os soft skills, hard skills que você precisa, ou você também não está dando o que é o básico, né? Que é o desenvolvimento, o exemplo, o senso de dono, que mais? Acho que Então, é isso. além do líder ser, ele tem que transparecer, ser Também, sem exemplo. dúvida nenhuma. Sem dúvida Ser nenhuma. exemplo. Né? E assim, você falou, você tocou num assunto aí que você falou sobre a clareza. O quanto a clareza de objetivos, de metas, metas claras, sabendo onde a empresa quer chegar, onde a equipe quer chegar, qual que é a meta, de forma clara, quanto isso impacta no engajamento, na liderança, na gestão dessa liderança. Totalmente, né? É o que eu falo. Se eu não souber para onde eu quero ir, se eu não souber como eu vou, como que eu vou passar isso para a equipe, né? E se eu não passar para a equipe aonde a gente tem que chegar, o como a gente vai chegar lá, e não dar abertura para essa equipe também me mostrar quais são as alternativas que a gente pode, porque às vezes eu montei um plano,
né? Recebi lá um top-down do board e é isso, a meta é essa, como que a gente vai chegar lá, né? Aí montei uma estratégia, passei para a equipe. Agora, se eu não escutar os meus liderados, se eu não tiver a confiança de que eu tenha pessoas ali que podem, né, compartilhar comigo e a gente montar esse processo junto, eu não vou para lugar nenhum, vou eu sozinha. Vou catar meu processo e vou tentar, né? Então, eu acho que é compartilhar. Eu acho que o exemplo é fundamental, mas tem que compartilhar, isso é fato. Você tá falando, e eu lembrei de uma história minha, né? Minha como delegado, porque eu sou delegado há mais de 20 anos, e na polícia a gente tem a cultura da velha guarda, né? Da liderança baseada na ameaça e na força, né? Sempre foi assim, ainda nós temos policiais hoje que estão entrando, mais novos, policiais com outra mentalidade, mas a cultura, se fosse tida como uma empresa, a cultura da empresa é aquela cultura do século passado. Aquilo que nós recebíamos lá, quando a gente passou no concurso para exercer a liderança, foi um colete à prova de balas, um distintivo vermelho de delegado, a arma e uma caneta para assinar embaixo. E emoção você engole e você faz valer a sua autoridade. É simples assim. Então, você falando isso, do jeito que eu estou falando, parece até que eu estou brincando, mas isso ainda é uma realidade, ainda, infelizmente. E depois que eu entrei para o desenvolvimento humano, para o autoconhecimento, isso abriu as portas para mim desse tipo de liderança que você está falando, de eu poder entender mais as pessoas, de eu poder escutar mais, de eu poder demonstrar, ser mais exemplo e demonstrar mais emoções de forma emocional e de forma inteligente, né? E traçar metas mais claras, extrair das pessoas o melhor que ela pode entregar. E eu vejo isso no governo, né? Na Polícia Civil que eu trabalho. É uma busca que a gente, infelizmente, a gente tem que estar fazendo, tem que fazer de forma individual. Então, para quem está no setor público, né, é uma realidade totalmente diferente. A minha experiência nisso é que deve partir da gente. Nós, como líder, nós, como liderado, a gente ter esse autoconhecimento para que a gente tenha uma assertividade melhor no trabalho, uma performance melhor e a gente também ser mais feliz com isso. E é o que aconteceu comigo. E é O coaching isso. trouxe isso. E olha o desafio que você tem, né, Vini, de fazer a diferença. E se a gente tem, o que a gente precisa é de constância e paciência, né? Porque às vezes eu escuto assim, ai, Ju, mas pelo amor de Deus, não tenho paciência, né, paciência com essa pessoa nunca vai mudar. E eu falo assim, tendo paciência, né, eu vou dizer que nesses 10 anos, se você conseguir tocar, né, essas pessoas de uma maneira, mesmo que pequena, e colocar, incutir essas ideias ali, eu falo, a gente vai conseguir ter líderes melhores, né? A gente está plantando para colher lá no futuro. Então, assim, eu já fui taxada de poliana muitas vezes, né, na minha vida, mas, assim, os resultados que eu tive, né, como líder, muitas coisas eu tive que aprender sem treinamento ali no meio eu falo, essa demissão em massa, imagina, você chega e fala assim, olha, a partir de amanhã você tem metade da equipe. Gente, eu não tinha feito nenhuma demissão e tive que fazer, mas Entendi. eu acho que a gente tem que acreditar, né? A gente já tem que acreditar que a humanidade está aí e que a gente tem, e que ter sentimento e ter essa inteligência emocional e se mostrar, entendeu? Não te faz fraco, muito pelo contrário, te faz muito forte. Juliana, o Sandro Mariano, a Sandra Mariano Teixeira, ela colocou aqui, boa noite, Sandra, mostrando-se humano, algumas pessoas enxergam como É, fraqueza.
Como Sandrinha? você pode falar a respeito disso? Porque é exatamente isso que eu sentia. Porque quando eu mostro, se eu pensava assim, se eu mostrar minha emoção, mostrar que o que eu estou sentindo ou que eu não sei, as pessoas vão me ver como fraco e eu vou perder minha autoridade. O que você pode falar para as pessoas a respeito disso? Dessa vulnerabilidade Tem um livro, né, da da vulnerabilidade. Brené Brown. É, mas é assim, Vini, é complicado. Eu não vou te dizer que não é complicado. Sandrinha não tá aí para mentir. Eu e Sandra aí é uma colega aí de carreira, uma amizade da vida já, de muitos anos. Presenciou coisas, né? Quando eu fui desligada de uma grande companhia da qual ela trabalhou comigo, de uma maneira nada humanizada, né? E foi exemplo, né? Vou dar o exemplo da Sandrinha comigo. Posso falar aqui porque é minha história, né? Eu fui desligada, com resultado na tela, né? Foi a primeira vez que eu entendi o que era política numa empresa, né? Então, como eu era muito ligada a um líder que foi desligado, um diretor, eu fui desligada, né? Com resultado ali. Era uma das top ali de vendas. E fui desligada de uma maneira como se eu não tivesse nunca, como se eu tivesse entrado na empresa naquele dia. Eu saí da empresa sem carro, sem celular, e ainda queriam ir mexer no meu computador particular, e aí iam chamar um táxi na porta, tipo, que nem tinha um programa lá não lembro, que era os demitidos lá, sei lá, né? Aí tinha o táxi na Ah, porta. o do Aprendiz, do Gilberto Gil. Praticamente o aprendiz. E Você assim, está demitido, paga o você está táxi. demitido. Não, e esse taxista, meu taxista até hoje, que ele, né, vai buscar os executivos lá, e a gente fala disso até hoje. É uma situação horrorosa. Eu falei, eu trabalhei para essa empresa há tantos anos, eu fui tão feliz lá, eu contribuí tanto e fui, né, por uma falha de uma líder, que não era nem o meu líder direto, porque o meu líder direto era um homem, né, que para alguns, né, me mandou embora chorando. Eu acho que ele é fraco por isso? De jeito nenhum. Ele estava numa situação que ele falou, Ju, eu não sei o que te dizer. Eu falei, não diga nada. Entendeu? Já que eu tô sem acesso, eu já entendi. Pode deixar, vou pegar. Então, eu acho que é complicado. Algumas pessoas vão pensar que é fraqueza, Vini, mas eu acho que a gente tem que parar com isso e entender que a gente é humano. Todo mundo chora, todo mundo tem seu dia de fúria, todo mundo acorda naquele dia que não tá bom, né? E posso chorar. Eu Claro. fiz agora, semana passada, eu fiz eu tava num coaching grupo, né? E eu apliquei a Uhum. ferramenta de valores no time. E aí uma senhora se levantou no final, foi sensacional, falou dos valores dela. E ela falou, desculpa porque eu tô chorando, Juliana. Eu falei, a senhora não se desculpe por estar chorando. Claro. Porque as pessoas têm que entender que todos nós somos feitos de carne e osso, e todos nós temos emoções, e a gente tem que, entendeu? A gente tem que ser humano. Então, eu acho que é isso que eu quero para o mundo, sabe? Toda vez que eu falo de liderança humanizada, é da gente, a gente parar de pensar muito no resultado. Ah, Juliana, você... Não, o resultado vem. Quando a gente trabalha com pessoas, quando a gente desenvolve pessoas, quando a gente tem um ambiente colaborativo, quando a gente tem a troca, quando a gente gera confiança, o resto é consequência. O Fernando disse aqui, o nosso amigo, coaching, Fernando Kawasaki. Obrigado aí pela participação, Valeu, Fernando. Fê. Ele já disse aqui que hoje em dia nós não estamos nos permitindo de sermos humanos, exatamente isso que você está dizendo, né? E, e você tocou num assunto aí sobre valores, para as pessoas, para nós que somos do mundo coaching, né? É muito simples a gente saber o que isso significa. O que são esses valores e qual a importância disso para as decisões, para o líder, para os liderados, para o autoconhecimento? O que isso significa? Boa pergunta essa. Por exemplo, esse coaching, eu vou usar até esse exemplo porque tem um link aí com o que você falou. Essa sessão de grupo que eu fiz, eu trabalhei a ferramenta de valores para cada um entender quais são os seus valores. Então, cada um tem a gente faz uma ferramenta, coloca lá vários valores. Então, sucesso, fama, segurança, ajuda aí, Vini. Desafio, Desafio, EPP,
criatividade, Espiritualidade, mudança, espiritualidade, são milhares mudança, de valores. rotina, Rotina. organização. E aí, no final das ferramentas de valores, cada um acaba, né, chega com os seus 5 valores, os seus 5 principais valores e elencados por prioridade, né? Então, por exemplo, Certo. eu sou uma pessoa que tem o valor da segurança muito alto, da honestidade. Então, o que acontece? O valor é aquele que move as suas ações, né? Então, quando você vai tomar uma Um decisão, guia. quando você vai tomar uma decisão, né, vai fazer alguma coisa, esse valor tem influência muito forte na sua decisão, né? Ah, e quando eu fiz esse coaching em grupo, então estava todo mundo ali fazendo o seu valor, né? Fazendo a ferramenta com o seu valor individual. Quando a gente chegou no final, eu fiz um quiz com eles. Uhum. Eu conversei com os sócios da empresa, que eu estou fazendo o processo de coaching com eles, para entender quais eram os valores da empresa. E aí eu fiz um quiz com a turma para eles tentarem descobrir ou se eles sabiam quais eram os valores da empresa que eles trabalhavam. Entendi. Muito Entendeu? bom Para isso. eles enxergarem também a congruência. Porque se alguém olhar ali que tem um valor totalmente diferente do valor da empresa, a pessoa tem que se questionar se está no lugar certo. Porque às vezes a gente está num lugar, e hoje aconteceu isso comigo, de eu pedir demissão, tipo, de eu entrar numa empresa e sair 7 dias depois. Por quê? Porque os valores da empresa estavam totalmente opostos aos meus valores. Tá errado o valor da empresa? Não, ele só é diferente do meu, né? Então isso também é importante. Na hora que você, né, que você tem um liderado ou que você vai buscar uma empresa, você entender quais são os valores da empresa e quais são os seus valores. Então, mais uma vez, o autoconhecimento é super importante, né? A gente saber quais são os nossos valores, o que tem importância. Por exemplo, eu que tenho o valor da segurança, se eu vou tomar uma decisão, eu sempre vou analisar, botar o pé no chão e falar assim, tô segura. Claro. Então é. Exato. Aí E uma vez. sabe o que é importante? Assim, as pessoas, mesmo que as pessoas não trazem esses valores para o consciente, para a consciência dela, ela possui esses valores, né? Sem E dúvida, ela sempre está sendo guiada por esses valores nas decisões sem saber. sem Então, o dúvida. autoconhecimento faz o quê? É como se acendesse a luz, abre essas cortinas e eu sei por quê que eu tomo determinadas decisões em determinados sentidos e direções. Não é Isso isso? aí, sem O Tony dúvida. Robbins que fala sobre isso, né? O Tony Robbins fala que é no momento de decisão que o nosso destino é traçado. E ele complementa depois no livro dele, lá no Desperte Seu Gigante Interior, que se uma pessoa ela vive plenamente consciente dos seus valores e toma decisões baseadas nesses valores, ela é plenamente feliz por conta disso. Sem dúvida. E fica menos pesado, né, Vini? Eu acho que assim, quando a gente É, entende que fala, ó, isso aqui é meu valor, isso aqui não serve para mim, ó, Yolanda, querida, obrigada pela participação aí. Verdade, isso acontece muito e muitos funcionários acabam infelizes dentro da empresa por conta disso e nem sabem. É isso, eu acho que a gente tem sim que se conhecer muito bem para conseguir que essa jornada seja mais leve e a gente fazer escolhas melhores, né? é isso. Ô, Ju, a gente, esses dias a gente estava conversando sobre liderança e você falou um fato que aconteceu com você e eu acho que seria muito pertinente você falar sobre isso. Como o líder deve agir quando ele recebe uma meta do planejamento estratégico, da liderança estratégica, de que e ele tem consciência que essa meta não vai ser atingida, porque ele conhece a sua equipe. Como ele deve reagir? Ele deve simplesmente passar por cima e falar para os liderados, engole o choro e vão para cima, ou ele compra a briga com essa liderança e tenta argumentar de que isso não é possível, ou ele, por conta própria, ele mesmo assume a rédea daquilo que é possível. Eu acho que são, eu não vou falar duas, acho que são 3 caminhos, né? Isso, são três caminhos. É.
Eu acho que sim, um líder que conhece o mercado e que sabe onde está inserido e conhece, né, e sabe quais são os resultados possíveis, ele tem sim que brigar, né, com a tua liderança para ter aí metas mais adequadas ao seu Isso, mercado, atingíveis, né? mas nem sempre acontece, né? Então, vou dar um exemplo aí. A gente, quando começou a empresa com know-how e com expertise trabalhando na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, mas sem conhecimento da América Latina, Brasil, né? Que ainda tratam o Brasil fora da América Latina até hoje, mas isso é outra discussão. E, Uhum. e sim, né? As metas sempre chegavam para mim, tipo, precisamos crescer 10% num país que estava crescendo, sei lá, 2%, 3%, né? A gente conhecendo o mercado que a gente ainda não dominava, não tinha muita oportunidade, tinha problema de produção. E então, a primeira coisa, eu também não podia transparecer toda esse, né, eu não podia passar essa raiva, vamos lá, inteligência emocional, né? Passar essa raiva para minha equipe, né? Esse inconformismo. Falei, gente, não dá. Então, eu estou negociando aqui, mas para minha equipe, o que a gente faz? A gente trabalha com microjornadas. É como você pegar uma maratona e dividir em corridas de 5 quilômetros, né? E trabalhar o trimestre com a sua equipe. Da mesma maneira que a gente faz no processo de coaching, que a gente pega o coach lá e toda semana fala assim, ó, que você vai fazer para mim, né, dessa semana para a próxima semana, para você estar mais próximo do teu ponto B, né? Aquele 1% todo dia. Então, quando você pega essa meta, transforma em microjornada, né, e começa a trabalhar o resultado depois de 3 meses, se você tem uma vitória ali, você traz motivação para a próxima fase, né? Enquanto você continua negociando ali, porque também você não pode engolir, né, uma meta que você sabe que não vai atingir por questões de mercado, né, de produção. Às vezes você não tem nem espaço em máquina para vender o que está sendo solicitado. E aí você fala, como assim? Mas aí o papo, né, é o teu conhecimento e ter esse entendimento de como conversar com a tua liderança, mas passar para os teus liderados de uma forma, ó, então esse trimestre a gente precisa. E aí essas vitórias acontecem, de repente não no tamanho da meta, mas você mantém a tua equipe motivada e para chegar ali, né, no final do ano e entregar um resultado. Então, quando a meta é muito grande e pode parecer inatingível, a gente divide em microjornadas, como você mesmo disse, micro-objetivos, e esses objetivos são traçados ao longo de um período mais curto, e isso você já sabe que a equipe vai ter a possibilidade real de atingir, e isso, ao Isso. mesmo tempo, vai motivar Uhum. essa equipe. Com certeza. É muito bom isso, né? Porque também não seria congruente você chegar para a equipe e falar, nós não vamos cumprir, tá tudo certo, vamos virar o coxo e pronto. Não, No não interior não tem vale como, isso. né? É o que eu falo, você responde a alguém também. Eu acho que aí vale a inteligência emocional de... E quando você pega, por exemplo, você pega uma microjornada dessa, de um trimestre, e você dá uma meta para tua equipe, mantém tua equipe motivada, você cumpriu essa meta. Você volta para o board e fala assim, ó, tá vendo? Isso aqui eu consigo. Nós estamos falando de 4 trimestres, né? Então, vamos rever, vamos conversar, mas tudo é autoconhecimento, gente. Você tem que entender como você, né, como você funciona, trabalhar as tuas emoções para você e conhecer como o outro funciona. Eu falo, eu durante 10 anos respondendo a um diretor que eu respondi, hoje ele é o presidente da empresa, uma pessoa que é uma pessoa de difícil, porque ele é um executor rolo compressor, né? Mas eu encontrei o caminho, né? Hoje as conversas, eu tive conversas daquela que eu não, a minha inteligência emocional chegava no limite. Mas você vai entendendo, você vai compreendendo como é o outro e como ele recebe aquilo. Então não adiantava eu falar da maneira que eu queria que falassem comigo. Eu tinha que falar com ele da maneira que ele gostaria de receber aquela informação. E isso funciona para a vida, para todo mundo, né? A gente cai aí no perfil de novo, que é o lance da empatia, né? Não é tratar o outro como você gostaria de ser tratado, é tratar o outro como ele gostaria de ser tratado.
Eu já E ouvi, isso, o né? perfil comportamental é muito importante, né? Não, é essencial. Eu já ouvi, né, de líderes, alguns que eu mentorei até aqui, né, alguns muito próximos, falou assim, nossa, mas ser líder dá trabalho. Dá trabalho. É por isso que você é líder, é por isso que você está nessa posição. E a gente tem que aprender, a gente tem que investir. E é investir no autoconhecimento. Sabe o que eu ouvia muito dos meus líderes, né? E que por muitos anos eu até repetia isso com a minha equipe. Faz o que eu mando e guarda o que você sabe. Então, olha só que tipo de liderança que a gente, no setor público, infelizmente, a gente está sujeito a isso. Então, mas Né? Que é essa. olha que pequenez, né? Vamos falar assim. Uma pessoa Exato, pedir para outra pessoa guardar o que ela sabe. É o que eu falei, eu como exatamente. líder, né? Eu aprendi com todos os meus liderados, desde o chão de fábrica até a mais alta liderança. A gente aprende com os outros todos os dias, né? Eu acho Exatamente. que Também não acho. É existe. isso mesmo. Esse é o tipo de uma fala que eu falo, como assim? Né? Se Não, hoje isso assim, isso na minha cara, eu estou falando como exemplo, só para trazer um pouco desse choque de realidade, né? Porque se ainda algumas empresas não estão direcionadas a essa liderança, essa gestão humanizada, aos soft skills, imagina o setor público, né? Que ainda a gente tem pessoas que pensam assim, infelizmente, né? E a gente não tem meios de talvez você selecionar as pessoas para a função certa, para o cargo certo, de acordo com o perfil dela, porque isso já veio da administração estruturada. Então, cabe ao líder que está lá, vamos dizer assim, no chão de fábrica, o que a gente chama lá na unidade executora nossa, cabe a ele entender o outro, extrair do outro o melhor dele, sem a possibilidade de trocar ele de função. Então, é um desafio muito grande para quem está no setor público. E eu penso que o autoconhecimento para nós é muito, mas muito esclarecedor. É uma ferramenta que vai dar uma possibilidade de atuação muito grande, de performance, de conquistas, de metas, conquistas de sentimentos de felicidade, de realização. E você falou sobre o perfil comportamental, eu acho que era bom você falar um pouco sobre cada um, né? Porque nós já falamos tanto desse perfil comportamental, às vezes tem pessoas que não são do, 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 do meio do coaching, nunca fizeram um teste de perfil comportamental, não sabem que existem 4 perfis. O que você pode falar sobre uma característica básica e de cada um para que a gente entenda que essas pessoas são Então, diferentes? vamos lá. Bom, o executor, como você já comentou, né? O executor é focado em resultado, né? É aquela pessoa que ela tá sempre olhando a meta, ela é competitiva, ela performa, é aquele. Vamos falar do liderado, aquele liderado que o que você colocar na mão dele, ele pega e faz, Não né? precisa ficar explicando. Não precisa ficar explicando muito. Às vezes precisa, mas ele não escuta, né? Ele vai fazer do jeito dele, mas ele vai fazer, né? Acontece também, né? E tá tudo bem, eu falo, você tem que saber ali lidar com ele. E assim, né, gente, todo perfil, não existe perfil bom, não existe perfil ruim, todo perfil tem seus pontos fortes, seus pontos a melhorar. Então, por exemplo, um executor, você tem que trabalhar com ele com cuidado, porque ele não é muito orientado a trabalhar em equipe. Por quê? Porque ele é muito rápido, ele resolve rápido. Então, se ele tiver um analista do lado dele, que é aquela pessoa que está sempre olhando os números, que está sempre olhando os processos, aquela pessoa que é super calma, que está sempre analisando, né, os prós, os contras, que faz aqueles relatórios impecáveis. Então, se você coloca essas duas pessoas para trabalhar juntas, você tem que criar uma conexão entre elas para todo mundo. E quando eles se conhecem, eles também sabem, né, como cada um funciona. Isso é mágico. O comunicador, né, não precisa falar, a Juliana, é comunicadora, né, Vini também, a gente não fala muito, a gente faz amizade Estou me ali na fila do pão. segurando, estou me É, segurando aqui. né, a gente gosta, né, de estar aqui, a gente gosta de conversar, a gente gosta de trocar, a gente adora trabalhar em equipe. E o planejador é aquele cara que planeja, ele não é um analista, né, que precisa, mas é aquele que planeja muito. Mais introspectivo, né?
é aquela pessoa que é o apaziguador, que é aquele que une todo mundo, né? Que é mais diplomático, esse é o planejador. Agora, vale lembrar para todo mundo, né, que ninguém tem uma característica só de perfil. Normalmente a gente tem uma característica ou duas mais fortes, mas a gente tem condições de, dependendo do que o ambiente está pedindo para a gente, trabalhar algumas questões para se moldar ao que você precisa. Por exemplo, eu tenho um perfil comunicador muito alto, mas eu estava ano passado uma comunicadora planejadora. Então é aquela que planeja demais, eu não estava tendo acabativa e eu precisava tomar algumas decisões, né, para começar como coach efetivamente, para começar a atender, para começar a botar minha voz no mundo, minha cara aqui, entendeu? No É Insta. isso. Então, eu precisei trabalhar algumas coisas e hoje, quando eu faço o teste, eu estou comunicador executor. Então, eu estou comunicador executor. O meu analista não é muito baixo, mas ele é mais baixo. Por quê? Porque eu, quando tenho que ir muito ali no número, aí eu preciso focar, eu preciso trabalhar isso dentro de mim, né? Então, é para vocês entenderem um pouquinho como funciona. E eu vou dizer, funciona muito bem quando um líder toma decisão, né? Eu fiz um trabalho na Austrália, na The Landlord, a empresa do Rafael, e eu tive lá, a gente fez o perfil de toda a equipe, eu fiz uma devolutiva em grupo, mostrei para toda a equipe qual era o perfil do grupo, qual era o perfil de cada um deles. Depois de uma semana, todos os problemas de comunicação estavam resolvidos, porque cada um entendeu como cada um funcionava, como cada um recebia a informação e o como era fácil. Na hora que você sabe que a pessoa, né, recebe melhor uma informação mais detalhada, ou a pessoa recebe melhor um feedback no cafezinho como um comunicador, né? Tudo funciona. Mas Então, olha só, Juliana, isso aí é libertador. E quão importante é isso que você disse. Imagina, você fez um trabalho de perfil comportamental com as pessoas dessa empresa e os problemas de comunicação simplesmente acabaram. Então, é exatamente isso, o quanto isso é poderoso. E eu também sou suspeito para falar, porque eu também sou um defensor e eu faço palestras, né, sobre isso, inclusive, eu falo sobre comunicação e o perfil comportamental, ele está lá. Né? E quanto mais a gente nos conhece, o autoconhecimento, que são as ferramentas que a gente tem à nossa disposição, faz com que a gente tenha a humildade e a vulnerabilidade de nos adaptar. é E isso nos aí. adaptar para quê? Porque eu sou fraco? Não, porque eu tenho um objetivo a ser alcançado, uma meta a ser alcançada, e vamos lá. Se a comunicação tem que ser assertiva e se a meta tem que ser conquistada, e vamos para cima. E às vezes a É isso? mudança é bem pequena, né, Vini? Eu acho assim, E, quando você entende quem é você, e quando você tem o entendimento do perfil, você entende quem é você, mesmo você não tendo certeza do perfil, por exemplo, do seu líder ou de um colega de equipe, você conhecendo o perfil, você já fala, eu acho que aquela pessoa ali é um analista. Então, a próxima vez que eu for pedir ou mandar o meu relatório, eu vou detalhar mais, eu vou deixar tudo, em vez de mandar no papel de pão, comunicador, que faz tudo correndo, entrega lá, eu vou dar uma caprichada, porque eu acho que aí não vou precisar ficar cobrando meu reembolso, entendeu? Eu acabei dando um exemplo aqui super simples, mas é isso. Você pega um, experimentar, né? você pega um comunicador, tinha até aqui, com aquele bolinho de nota, né? Aquele vendedor comunicador, aquele bolo de nota num clips, aí pega aquele relatório, põe lá e larga lá no financeiro. Se Cara, fizer isso comigo, eu vou nem ler esse relatório. O relatório de 16 páginas sobre o feedback. Eu vou jogar lá na gaveta, ou se eu não colocar no picador. então é isso. Eu acho que Vamos lá. é o que você falou. A palavra, assim, é libertador, né? A gente conhecer de gente, a gente, conhecer de gente e praticar essa empatia de Ô, Jô, o pessoal que está aí na live aí, tem o Farley, tá por aqui, a Mimelis, um abraço aí para aí Mimes, me. né? Vai ser a nossa futura coach É também. isso O Alan aí. tá por aí, Yolanda, Grace, Marcelo. Façam perguntas aí, aproveita para fazer perguntas para Juliana, tá bom? E se eu também puder ajudar de alguma forma, eu respondo, porque daqui a um pouquinho a gente vai É encerrar.
tá bom? Deixar os E comunicadores, vocês vão ficar aqui com a gente até meia-noite. isso, até meia-noite. Então, se tiver alguma pergunta, já podem ir fazendo. E eu fiquei na dúvida aqui sobre algo que a gente já tinha conversado, sobre a gente dividir metas e quando você falou sobre microjornadas de liderança humanizada. O que é isso? O que significa isso? Significa essa divisão de metas? O É isso que é? aí, é a mesma coisa. Então, quando você fala A de jornada no ah, sentido de processo para conseguir a meta, é isso? isso, independente de você ter recebido uma meta que seja alta, a tua meta, você tem lá a meta que é factível, que é aquilo que dá para fazer no ano. Mesmo assim, você apresentar essa meta inteira, né? Ela assusta. Não é que ela assusta, mas é como eu dei aquele exemplo, né, do como a gente faz no coaching, porque o cérebro entende, né? A gente tem que ter as pequenas vitórias para a gente trazer motivação. Então, Isso, quando gerar você trabalha dopamina, é isso aí. Então, quando você trabalha essas mini jornadas, você traz para a equipe esse senso essa sensação de conquista, né? Então, você trabalhou lá o primeiro trimestre, a gente precisa de volume e não de faturamento. E aí você vai dividindo essa maratona em pequenas jornadas de 5, 10 quilômetros até chegar no fim do ano. E aí você traz esse senso de, sabe, de meta, de missão cumprida cada mês ou cada trimestre. Aí você vai trabalhar com a tua equipe da maneira que você achar melhor. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é mais ou menos isso. É uma das ferramentas que a gente pode trabalhar, né, da liderança humanizada na gestão. Tá. Bom, já que ninguém perguntou, a Amanda chegou por aqui. Um abraço, É, Amanda. Amandinha, o coach de alguém aí que eu vi. Minha coach, foi minha coach, a Amanda é terapeuta, é do Rio de Janeiro. O Aí, Domingos também entrou. aí Então, aproveitem, lindo! pessoal, vamos aproveitar para fazer pergunta para a Juliana, que nós estamos encerrando daqui um Ó, pouquinho. Já que aproveitando que ninguém fez, eu vou fazer, não faça, né? vai lá. Tá? Eu adoro fazer perguntas, você sabe, eu gosto de falar, mas eu também gosto de fazer perguntas como coach, né? É, de tudo isso que nós falamos sobre liderança humanizada, eu vou te pedir quatro coisas, características, ou vamos dizer assim, soft skills, que não podem faltar na liderança humanizada. É lógico que isso não é um número taxativo, se você já tiver outros que sejam tão importantes quanto, que você pode falar para nós quais são essas habilidades que uma liderança humanizada deve ter? Empatia. Se você não Empatia. souber se colocar no lugar do outro. Escuta ativa. Escuta Se ativa. você não ouvir o que seu liderado está falando, e quando eu falo escutativa, é escuta e aí você tem que ter um pouco mais de. Mas é ter aquele entendimento, que às vezes a pessoa não está falando, mas ela está falando com o corpo, né? Então, comunicação assertiva. Se você não for claro, né? Comunicação assertiva. A gente tem que ser claro. A gente tem que dizer o que a gente precisa, dizer como a gente vai chegar lá. Vou dar outra, por exemplo, eu vou dar todas as segundas-feiras eu fazia uma reunião checklist com os funcionários, eu falava assim, o que vocês precisam de mim nesta semana para ter sucesso? Uhum. Entendeu? Olha só. Isso é. Repete, por favor. Repete, por favor. O que você precisa de mim, isso é o líder falando com seus liderados, nesta semana para ter sucesso e cumprir suas metas. Olha só isso, pessoal, que a Juliana está falando. O quanto isso é libertador, se coloca numa vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, de coragem e força. Porque um líder que tem coragem para chegar para os seus liderados e dizer o que vocês esperam de mim para que a gente, juntos, né, É isso. vamos alcançar a É meta.
isso, porque é o que eu falo, a gente não faz nada sozinho, né? Então a gente não chega lá sozinho. Eu não cheguei numa posição de diretora-presidente sozinha, de jeito Exato. nenhum, né? E quarta coisa, inteligência emocional. Inteligência Se você emocional. não vai, se você não tem, vá buscar informação, busque um coach, porque a gente precisa, né, para a vida. Agora, Isso aí ia ser a próxima pergunta que eu ia falar. Como eu busco isso? Como eu busco esse autoconhecimento, esses soft skills e ter tudo isso aqui em treinamentos e o que você fala para nós? Você pode falar. Vini, eu acho que é lógico, né? Literatura tá aí para ser, né, para ser lida. A gente tem aí vídeo, né? Informação sobre inteligência emocional, a gente tem em todo lugar. Mas quando a gente trabalha o autoconhecimento, ela vem de uma forma mais facilitada. Então, é o que eu falei, não é porque eu sou coach, não é porque o Vini é coach, tem alguns coaches aqui, mas eu tive coaches, né? E meus processos de coaching foram os processos que me fizeram buscar cada vez mais autoconhecimento e entender o que é inteligência emocional, né? E aí buscar literatura, mas eu acho que quando você tem alguém do seu lado para te dar feedback, né? Eu vejo eu falei da palestra do Bill Gates e que nessa palestra aparece o vídeo lá do Eric Schmidt, que era o Isso, o CEO da CEO Google, da e ele Google. falou que quando falaram que ele precisava de um coach, ele falou: eu não preciso de um coach, eu sou CEO da Google. Mas quando ele teve o coach, que era aquele Bill Campbell, que era daquele livro O Coach Isso, de $1 trilhão, que foi um dos exato, livros mais maravilhosos que eu li, o cara era técnico de basquete. E o cara exato. andava. Ele foi coach do Steve Jobs, ele foi coach do Eric Schmidt. E ele era um Vale do cara. Silício inteiro lá nos Estados Unidos. Não, ele virou o coach do Vale do Silício e ele assim, ele navegava nas empresas observando, É, observando, dando feedback. fazendo questões, Só que questionando. ele era um cara extremamente humano, entendeu? Um cara que trazia humanidade para dentro dessas empresas, mostrando quais eram as vulnerabilidades, né? Trazendo sentimento para as corporações, né? Para esses caras aí que a gente escuta e fala, cara, o cara. Então, eu acho que é isso. Ó, o Rafael Maia, boa noite, Rafael, fez uma pergunta aqui. Até quando ser empático com o liderado? Qual o limite? Pelo que eu entendi, qual o limite dessa empatia? Para não você também ficar lá chorando, ou talvez sofrendo a dor do seu liderado. Qual que é Mais esse uma vez, limite? o que eu falo, liderança humanizada não é condescendência, tá? Não é vou botar você no meu colo e vou. Se você é líder e se você está líder, é porque você é melhor do que alguém, porque você chegou ali por alguma situação, né? Então, melhor que alguém que eu falo assim, você está com um nível de conhecimento para estar naquela cadeira. Você está ali por alguma razão, né? Eu acredito, né? Empresas que contratam pessoas para a liderança da maneira correta, enfim, né? Vamos dar um aspas aqui para vamos falar, a Juliana falou ela é poliana, eu não sou poliana, então vamos falar da empresa ideal, aquela que, né? Então, se você está líder, é porque você sabe lidar com pessoas, você, né, tem seu time, você é empático até aquele momento que você enxerga que aquela pessoa não tá, né, de brincadeira. Eu acho que a empatia vai, porque quando você é empático, você se coloca no lugar dela. Então você vai ter um entendimento de se ela tá passando uma dificuldade em casa. Porque às vezes tem isso, gente. Às vezes tem um funcionário que tá à beira de um burnout, né? Eu nunca tive, porque eu nunca deixei meus funcionários chegarem nesse nível. Por quê? Porque você tá ali, você tá de olho, você tá tendo entendimento, você conhece a pessoa, né? Se você vê, né, o que ela traz para dentro da empresa, você vai enxergar se tem algum problema ali fora da empresa, né? E você tem que também estar ali para tentar resolver, né? Ela está trazendo para dentro de casa, né, para dentro da empresa, fala assim, ó, o que está acontecendo? Está precisando de alguma coisa? Agora, você não vai ser empático com aquela pessoa que não tem responsabilidade,
que não está no jogo com você, é sem mimimi, né? A Exato. regra, a regra é clara. Você tem uma empresa, você está ali, a gente não está trabalhando, né? Até uma ONG é uma empresa, né? Você está trabalhando ali com Claro. um intuito, né? Você tem que dar resultado, a gente tem que chegar, né, trabalhar junto. Então, você vai ser empático com aquela pessoa que faz parte do time, que está recebendo feedback, que está se esforçando, que está melhorando. Ou você viu que a pessoa não tem talento para estar naquela função, você já mudou a pessoa, ela está no outro. Agora, a gente sabe, gente, não é todo funcionário que é maravilhoso, né? Então, tem aquele funcionário que está ali de brincadeira, que você já falou uma vez, falou segunda, falou a terceira, a quarta, querida, ele já entra na sala sabendo que ele vai assinar o papel. Se você for um líder humanizado, uma pessoa transparente, que já colocou tudo que você precisa, acabou a empatia ali, né? Não é acabou a empatia, fala, querido, ó, tô sendo empática com você, tô me colocando no seu lugar, você está no lugar errado. Infelizmente, isso aqui não é pra você. Simples Eu assim, posso, tá vendo? Ó, você uma me pessoa olha permite assim, complementar? Você me permite complementar com uma pergunta coaching, pode. que, assim, que eu acho que é muito assertiva nesse tipo de momento, né? A gente, como líder, a gente chegar para essa pessoa na hora da empatia, de a gente ser empático, perguntar para ela de forma interessada, genuinamente, gerando confiança, interessado naquilo que ela está passando. E pergunta para ela o que é preciso para que você volte a ser a pessoa que eu conheço aqui na empresa. O que é preciso acontecer para que você volte a ser a pessoa que cumpre as metas, que cumpre aquilo que lhe é destinado. Isso E aí. deixa a pessoa falar, porque ela vai falar, oh, eu preciso de 2 dias de folga para eu resolver o meu problema em casa, que está me afligindo. E aí você vai, de forma empática, entender essa pessoa e talvez dar folga para ela mesma e ela vai voltar um leão para essa empresa. Vai voltar um leão para as metas, não é verdade? É isso aí. Eu falo, tá vendo? É só olhar, gente. Eu falo, é só ser humano, né? A gente já está finalizando, eu falo, tem uma frase que é do Carl Jung, que é a minha frase preferida, né? Que a gente está aqui discutindo um monte de coisa, mas é aquela que fala assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Gente, é isso, né? Exatamente. E eu, se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, eu deixaria as frases, né, do Bernardinho, nosso técnico de vôlei, né, que ele disse sobre você como líder. É a teoria da janela e do espelho. Você como líder, se falhou, o time falhou, a equipe falhou, você é espelho. Olhe para o espelho e pergunte para si mesmo como líder, o que eu podia ter feito diferente para minha equipe performasse, alcançasse o Sem resultado. dúvida. E se alcançou o resultado, é janela. É você abrir a janela e comemorar com as pessoas, com a equipe, e falar para a equipe: parabéns, nós conseguimos, vamos para a próxima. É isso aí. Então, é isso que eu queria deixar para as pessoas. E eu acho que serve muito. Ô, Ju, tem mais alguma coisa que você quer falar sobre seu perfil, sobre como te procurar, processo de coaching, você é a mentora também em liderança? Bom, hoje eu trabalho com coaching de negócios, né? E com mentoria de liderança humanizada. Então, se você é um empresário que está começando, tem problemas de gestão de pessoas, quer ser um líder humanizado, quer entender um pouco melhor de como trabalhar sua inteligência emocional, só me chamar aqui no direct que a gente conversa. E eu vou ter todo o prazer de te dar uma sessão de clareza para a gente conversar um pouco. Bom, acho que é isso. Juliana, muito obrigado mesmo pela essa companhia maravilhosa. Eu aprendi muito, fiz anotações, viu? Sei que fez, conheço, sei que fez. Então, sempre anoto, aí anoto durante, porque isso me remete a algumas perguntas e também para fixar conhecimento, né? Ainda mais eu que estou estudando neurociência, eu sei quanto é importante a gente anotar. É isso aí. E é isso, tá? Pessoal, muito obrigado. Gratidão, todo mundo Até a aí. próxima, hein, Ju? Até. Você vai deixar gravado isso aí, né? Vamos deixar lá no. Isso, vou deixar gravado, depois eu compartilho com você
Eu não sei muito bem como eu vou fazer isso, mas eu estou aprendendo, vai dar Tamo certo. junto. Olha, esse aqui foi o meu debut, minha primeira vez aqui, né, com você. É Então, mesmo? Foi sua primeira live? Foi? foi, que espero que seja a primeira de muitas. Muito Isso, eu obrigada. estou achando que você já é experiente de longa data, tá parecendo uma maratonista na live. Não, Pô, saiu. obrigada por ter incitado aqui esse movimento, é o que eu falo, né? Eu, como uma executora aqui em desenvolvimento, tô começando a trabalhar em alguns movimentos, mas agradeço todos esses colegas coaches aí que, né, estamos junto na batalha de melhorar um pouquinho esse mundão. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos que Gratidão, estiveram com a gente. gente aí, que passaram por nós, não puderam ficar. Eu, Vinícius Marini, estou lá no Instagram, estou aqui no Instagram, né? Nós estamos no Instagram. Estamos juntos Tá? aí. Se precisar de um coach de carreira, um autoconhecimento, chama a gente lá no direct, eu, Juliana, estamos à disposição. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, boa Fique com Deus. noite. Valeu, tchau. Terminou, pai. Pai, você tem.